trocar pra perto, o senhor autoriza a gente mostrar o seu ponto? Meu burro lembrar de limpar o copo. Tem pouco desleixado. Queimar o quê, porra? Só porque eu xinguei. A mão é sua. Só um minuto a gente já conversa. Sim, senhor. Quando tiver faltando um pouco pra acabar, Senhor. tu me avisa. Tá. Meu burro já falou pra tu, né? Já conversamos antes Vamos ver se vai dar certo. dos sonhos que ele teve essa noite. Isso é porra nenhuma. Não foi sonho? Ele sabe que não é? Ele sabe, né? Mas foi um encontro então. Ué, Eu tava lá. não só tu, né? Quem mais foi? Tiriri? Tu acha que só tem tiriri? Tem um monte aí. O senhor Tiriri e outros, né? Você... Mas foi com o seu tiriri principalmente. Aham. Vocês conversaram. Ah, Tem que ser feito com muito cuidado. o senhor vai ajudar aí. Eu tô ajudando. Tá certo então. Tu sabe. Sei. E o povo vai saber no final, se Deus quiser. É. O que depender da gente, Aham. a gente faz. Faz. Mas ainda assim a gente respeita a vontade dos outros. Entende? Claro, claro. Foi dada oportunidade. Também daí tem o mérito, né? Foi dada oportunidade. Aham, aham. Eles estão assistindo. Aham. Se dentro dessa conversa eles entenderem, podem passar alguma coisa. Aí nós fazemos. Ainda não é certo, Claro. mas vamos tentar. Isso é importante. Depois eu explico por quê. Tá. Mas vamos lá. Como é que tu tá, moço? Graças a Deus bem. Faz tempo que nós não falamos, né? Faz tempo. Assim o senhor fala, né? Aqui eu dentro do meu corpo, né? O senhor fala. Se a gente conversou essa Isso noite. aí quer fazer o quê? Quer sair do corpo toda hora? É. Não dá não, né? Quer dizer, dá, toda noite.
Mas não dá assim, pra eu ficar encontrando tu toda noite, né? Sim, Vou sim. achar que eu sou teu namorado. Não, faz tempo porque ontem a gente se encontrou, né? Mas já tava fora do corpo, né? Não só ontem, né, moço? Tá. Tá certo. Não só ontem. Não só ontem. Mas é isso aí. Como é que tá os trabalhos? Graças a Deus, bem. Está agora com um alcance maior. Com o passar do tempo, já estão descobrindo a seriedade do que a gente se propõe a fazer. Graças a Deus. Importante, né? Vai crescer muito ainda. Acalma um pouco, né? É, porque quem antes via como brincadeira, né, e palhaçada, hoje já diz, ah, talvez não seja. Talvez não seja, né, moço? Talvez já um avanço, né? Mas só tem um jeito de saber, né? É. É escutando a porra toda. Escutando a porra. Escutando tudo, filtrando, entendendo ou simplesmente não acreditando. Tem nada de errado nisso. Desde que pegue alguma coisa que presta. Ou simplesmente ouço, fala, não presta, pelo menos ouviu, né? É. Agora tem uns que falam sem saber porra nenhuma. Nossa. Esses são os piores de tudo. É. E tu, moço, tá bem? Essa porta é a primeira. Olha. Força, Tá força. bem, né? Ei, Ai, seu capa preto. faz tempo, né, moço? Tu não me vê. E o outro, tá bom? É. Tu eu sei que tá bom. Tu tá aqui sempre. Tô falando do outro, menino. Tá bem? O outro, tu Ah, sim. tá bem. Esse aí tá mais pra lá, pra cá. Tá Bem entendendo as trabalhado. coisas. Tá certo. Vamos trabalhar. Seu capa preta, Pode falar. às vezes as pessoas dizem assim, Tô de bom humor hoje. olha lá, que Exu é espírito perdido, que vem aqui para se redimir dos pecados. Puta que pariu, lá veio as histórias É. dessas. E Desculpa o palavrão aí. não, mas tá certo. Diz que é espírito Vou perdido que vem aqui para se redimir dos pecados. Mas vocês são espíritos em evolução que já descobriram que realmente é melhor trabalhar para a lei. É isso? O senhor pode falar o seu ponto de vista? O Exu, ele é um espírito que já encarnou, que hoje trabalha dentro da lei, servindo o grande. Como é que funciona? Esse negócio de pagar pecado, isso é coisa de católico. É, então. Isso aí só vai funcionar pra quem acredita. O senhor já foi católico? Pô, Já. acho que 90% da população. Aprendi muita coisa lá também. É? Muita coisa. Aham. Tem muita coisa boa. Tem. Tem muita porcaria também. Sim. Mas igual em toda, né? Todas têm coisa boa, coisa ruim. Aham. Tem que saber filtrar e não se apegar a nenhuma delas. É. Mas esse negócio de pecado, isso aí na verdade é crença católica. Até porque, quando tu pressupõe que tem um pecado, tu pressupõe que tu já fez algo ruim. Agora, algo ruim pode ser só na tua cabeça, pô, não é, né? E aí É. como é que faz? E aí? Como é que faz, seu capa preta? Aí tu se autopune, né? Uhum. Fica lá com culpa, com esse monte de sentimento aí que não vai levar a nada, com raiva, É, ué. entende? Não leva a nada. Não. A autopunição, sentimento de culpa e de raiva não leva a nada. Vai levar o quê? A sofrer, né? Sofrer. Aí vai sofrer, até que vai chegar numa conclusão. Qual que é essa conclusão? Que não serve pra porra nenhuma. Não é melhor fazer antes? É. Então, Nossa. entende? Mas às Então, vezes... desculpa te cortar. Pode, eu mas cortei. só pra continuar. Pode te falar. Então não tem nem Exu, nem Pombagira, nem Preto Velho, nem o Zóio Puxado lá que fica sentadinho. É. Né? Nenhum desses aí tá pagando pecado de nada. Tá todo mundo evoluindo e aprendendo. Ah. Cada um numa linha, cada um num caminho. No caminho que ele preenche naquele momento. Ah. A hora que aquele caminho não preencher mais, muda pra outro, vai aprendendo. Já falei isso outras vezes, mas É. tem que ser repetitivo pra Sim, entender. sim. Porque não tem um caminho só, né? É. Na verdade não tem um caminho só. Uhum. Porque se tivesse era só botar todo mundo enfileirado nele, dar um chute na bunda e falar vai faz. É. Não dá, né? Não dá. Cada um tem a sua escolha. Uhum. É como tu perguntou pro baiano lá, né? É. Ah, a escolha do ruim, do bem, não sei o que, babá. É, e aí? Na verdade,
É só escolha. Só escolha pra chegar no mesmo fim, é assim que ele falou, né? Sim. Tá vendo? Então, prepare isso. Só escolha, né? É. Então, então, vamos dizer assim, antes do senhor ser Exu, o senhor era um espírito que estava confuso, que sentia raiva, que... Como é que é? Todo mundo um dia se sentiu assim, né? Aham. Não é um privilégio só de quem é Exu, Aham, é mesmo. entende? Sim. Até nessa vida de carne, vocês não se sentem assim perdidos de vez em quando. Ou Assim. bate a cabeça do lado, bate a cabeça do outro, É. aí cai, deita, chora, aí depois tá no outro dia rindo, sorrindo, aí vai, bate a cabeça. É normal. É normal. Faz parte da vida de todo Aham. ser humano. Todos aqueles que encarnam aqui, Tá. todos eles vivem essa oscilação. Não é só de Exu. Não é O só quê? Exu. O que acontece é que os Exu de lei entendem como funciona a lei. É. Então, sabe por que aquele tá sofrendo, por que aquele não tá, e vai agir conforme isso. Pensando sempre no que é melhor para aquele lá, né? É. Então, às vezes, tirar uma coisa que tá fazendo mal para aquela pessoa naquele momento não vai servir de muita coisa. Por quê? Porque ela ainda tá apegada àquelas coisas que levaram ela àquela condição, entende? Então, tudo isso faz parte. E aí a gente, como é Exu de lei, entende um pouco mais dessa lei, de como funciona. Entende? Mas não tem nada a ver de ter pagado os pecados, de ter aprendido com os pecados. Não. Aprendeu com os erros, sim, mas aprendeu com os acertos. É. Viveu, Aham. fez as coisas que tinha que fazer, É. fez os excessos aqui, um excesso ali, mas foi bom aqui, foi Sim. bom ali. Aquilo tudo junto vai dar uma média, né? Né? A média é o que você é, pô. Né? Simples. E ninguém aqui é mais do que ninguém, tá todo mundo na média. Porque se fosse, não tava aqui. Já ir pra outro lugar Já ia. onde a média é diferente, pra É. puxar esse daí. É. Tô fazendo até matemática, né? Olha. Puxa. Então, aí o pessoal diz, olha, a partir do momento que você foi pro mundo espiritual, você não é tão evoluído assim, mas também você não é qualquer coisa, você vai entrar na linha de compaixão, de serviço ao próximo, sem muita especialização. Daí você vai se tornar, depois você desencarnar um preto velho, se for na linha da cura um caboclo, se for na linha da alegria a criança. E daí quando fala do Exu, o povo fala, mas Exu já é um espírito que é do mal, e se plasma em forma feia, igual tem nas imagens, que é para fazer aquilo que ele gosta de fazer mesmo, é maldade para os outros. Como é que o senhor responde comparando a sua linha com a linha dos outros? A sua linha também pode ser uma linha de compaixão, mas dizem que vocês são cobradores kármicos. Existe contradição aí? Como é que funciona? Não é nem contradição. É uma puta de uma mistureba. Mas a gente entende por ignorância. Ah, tá. Como eu disse, Aham. veio um lá atrás, falou que Exu era parecido com essa linha dos demônios, dos diabos, dos cacete a quatro. É. Aí se utilizaram disso para estigmatizar Exu. Ah, Exu não é nada disso. não é. Ah, Exu é um orixá, enfim, não vou entrar no mérito. Mas essa coisa de que faz o mal, que cobra karma, não tem muito sentido. Como eu disse pro senhor. aham. Nós sabemos o que fazer dentro da lei. Ah. Porque eu sou Exu de lei. Tem outros Exu que ainda não é de lei, Claro. tá tendo um pouco mais de compreensão do que é isso. Mas estão amparados por Exu de lei. Então vão agir aqui e ali de acordo com a necessidade daquele ser e da evolução daquele ser. E ponto final. Não é nem mais nem menos. Agora, a cara, o uniforme que apresenta, cada um tem um jeito. Tem uma estigma em cima do nome Exu, mas vocês também são o que a gente chama de espírito protetor. É guardião, né? Que seja. Guardião, um espírito protetor. E tem Exu e às vezes não chama Exu. É. Entende? Tem umas linhas oriental, por exemplo, que cultua aqueles que guardam a porta, enfim, aqueles que fazem a proteção do lugar. Tem. Então, é o mesmo trabalho que faz um Exu, por exemplo. Sim.
uma entidade Exu. Mas eles cultuam de uma forma diferente. Cultua. É que tem muita linha, né, moço? Tem muita coisa pra explicar a mesma coisa, entende? Ah, Muita coisa pra explicar a mesma coisa. muita palavra. Aí os Exus se apresentam dessa forma por um motivo específico. É. Entende? Essa energia Exu é mais próxima de vocês, É. né? Sabe como é que funciona mais os dramas de vocês. E assim por diante. Trabalha na proteção, na guarda, que tá mais perto. Trabalha na proteção, na guarda, porque vai mais pras trevas. Trabalha na proteção, na guarda, porque sabe o que fazer quando vai nas trevas, quando faz a proteção e a guarda. Pronto. Agora, só Exu vai nas trevas? Não, tem caboclo, tem preto velho que também vai. Também Tem vai. boiadeiro, tem baiano. Olha. Depende da necessidade. Depende da necessidade. É. E qual que é a função do capa preta? Qual campo o senhor atua? Sou da encruzilhada, né? Capa preta da encruzilhada. Tem capa preta das matas, né? Tem. Aham. Aí tá fazendo referência a um orixá específico, né? Ah, encruzilhada não é só quando uma rua Encruzilhada encontra é campo. convergência das energias, né? Lá. É onde elas se cruzam, Aham. é onde elas se dissipam. Olha. Então quer dizer, tanto ali termina como começa algo novo. Tá. Entende? Entendo. E o senhor... Eu trabalho, É, como eu disse da última vez, é isso, é. muito forte na linha de magia. Magia, né? Na linha Co- de alta magia, vamos colocar assim, né? Tá, Senão vai começar a entender que eu faço outras coisas. tá, claro. Entende? Sim. Pra quebrar, né? Isso. Pra ajudar, desmanchar. né? Nunca para prejudicar. Aham, aham. Entende? Qual que foi a magia assim mais elaborada que o senhor já mexeu pra quê? Pra desmanchar? Não tem mais elaborada, né? Tem um monte, mas não tem mais elaborada. Tem uns que tem mais conhecimento, outros que tem menos. Quando Às já- vezes eu preciso de ajuda demais também pra fazer É. uma outra coisa. É, Tem muita gente com conhecimento. Vamos colocar assim, ah, os magos do astral negativo. Esses se você chama de mago negro, por exemplo. tá. Eles têm tanto ou mais conhecimento que a grande maioria dos pais de santo encarnado, por exemplo. Então eles conseguem elaborar, vamos dizer assim, uma magia de uma forma mais Elaborar. intensa, pode-se dizer. Mais intensa? Densa. Intensa. E Intensa. densa também, né? E densa também. E aí a gente tem um trabalho um pouco maior para poder atuar ali. Mas nada que não seja desfeito, se for necessário desfazer. Entende? Claro. O importante é trabalhar e atuar com respeito ali. Aham. Fez? Por que fez? O que aconteceu? Qual é o motivo da magia ter sido feita? Aquele que recebeu merece? Não merece? Não merece, então vamos tirar. Como é que nós vamos tirar? Aí corre todo o trabalho, entende? Todo trabalho. Então essa é uma das funções. Vou colocar assim. Talvez a principal. A principal. A minha principal, né? Tem um outro capa preto das encruzilhadas, pode fazer outra coisa. Pode. Porque isso é muito individual, mais do que é da linha. Isso. Mas nas linhas gerais vão estar ocupados com a mesma coisa. E vamos ver, quem nunca ouviu falar de capa preta, o senhor é um espírito que desencarnou e se especializou na quebra de magia, que o senhor está falando. Na alta magia. Sim. Agora, não é que o senhor se especializou, o senhor só trouxe isso para a mesa, dizendo, olha, Eu também atuo na cura, olha lá. se for necessário. Ah, Enfim, atuo a ajudar, por exemplo, a um guia de terra formar uma casa espiritual. Ajudo no que for necessário. Agora, minha especialidade é dentro disso. Entende? Quebrar essas magias. Então, os filhos que vêm aqui, a gente muitas vezes tira sem eles nem mesmo saber. o senhor Giramundo fala assim, a pessoa chega para ele e fala assim, ó, eu tenho alguma magia aqui, alguma coisa em mim. Ele fala, não se preocupe, o que tiver a gente vai tirar, o que for da permissão. Exato. Então o senhor não E fala, muitas vezes é melhor não falar, porque senão a pessoa vai começar a usar aquilo de muleta. o que o senhor está bebendo? É vinho, pô. Vinho? E se alguém aqui agora tá olhando e falar que nunca viu o Exu beber vinho? Ué,
tá vendo agora. Tem diferença uísque pra vinho? Depende. Esse burro aqui não bebe, não fuma, não faz porra nenhuma. É, Então, esse aqui essa, também. essa bebida aqui já é forte o suficiente para eu poder trabalhar os elementos que precisam. Aham. Alguns outros trabalham com outro tipo de bebida, porque vai trabalhar outros elementos. Ou precisa de uma, É, vamos dizer assim, uma ativação maior do álcool, das ervas que estão contidas dentro da bebida. Entende? então o senhor acha que um médium não deve se prender a um jeito, vamos dizer assim, normativo, nem é normativo, mas um jeito que se faz em vários lugares para que ele possa ser, vamos dizer assim, nos olhos dos consulentes confiável? Ah, se está fazendo igual às outras casas, pode confiar nesse. Se fazendo diferente, é porque é o médium que está se inventando ali. O que o senhor acha assim? Como que o consulente deve agir quando vê diferença no jeito de proceder da entidade? Vou fazer uma pergunta pra tu. Pode Melhor falar. ainda. Melhor ainda. Vai responder isso que tu tá fazendo. Tá. Tu vai numa casa de umbanda. Tu De um- visita um monte, não visita? Um monte, eu visito. Tu vê alguma igual? Não, senhor. É a mesma coisa com a entidade. É. Existe ali Ah, uma linha mestre, né? Uma linha específica que vai ser seguida. ah. Agora, existem coisas que são específicas daquela casa, daquele local. Então isso é variável. Entende? Vou fazer um paralelo com os católicos, por exemplo. Vamos fazer. Vamos lá. Tu tem um monte de igreja, tu tem as missas, tu tem os rituais deles lá, É. que são muito parecidos entre. São. Agora o padre que reza a missa, um é mais simpático, É. o outro é mais empurrado, Claro. o outro é mais ranzinza, Um bebe água. um bebe água, um canta. Não tem uns que canta agora? Né? Tem uns Ah, que é. canta aí. A gente faz uns trabalhos de vez em quando recolhendo uns lá. Aí eles cantam. Canta, Aí é? canta. É bonito, viu, moço? Os que cantam com o coração é bonito. Uhum. Ah, tem uns que só querem virar popstar. É popstar que chama, né? Popstar. Essa aí eu peguei do burro. Tá vendo? certo. Às vezes a gente usa os conhecimentos dos burros, né? É. Claro. Tem que usar, é bom. Tem que usar. Tem que usar. Você tem que estudar, né? Vai ficar achando que a gente faz tudo. Então tá. Então, a entidade que bebe vinho é aquele que está apreciando novamente, como o senhor disse da outra vez, conteúdo que importa. É. Sempre. Sempre. Conteúdo. Se for igual no Isso é o caso. mais importante. Mas tu pode sentir a energia, né, moço? Claro. Tu É. pode sentir energia. Aham. Se tu fechar o olho, se concentrar, tu vai falar assim, poxa, ali tem uma entidade, a energia é boa, tá batendo. Tá gostando, fica ali. Não tá gostando, sai. Vai embora, vai para outro lugar. Não é obrigado a ficar ali. É. Não é só porque o cavalo incorporado num Exu tá vestindo meia que o Exu não é forte, né? Tu tá falando do seu tatá. Coitado do seu Tatá, escalaram ele. Seu tatá, seu tatá. Não faz o menor sentido, né, moço? Não faz, né? Trabalha forte e sério. Igual trabalharia sem meia ou com roupa do Exu ou não. Então É. não faz diferença. Sim. Entende? Mas agora vamos falar então um pouco desses instrumentos que vocês pedem. Essa, alguns chamam de bengala, alguns chamam de cajado. O senhor chama como? Do jeito que tu quiser. Vamos chamar de bengala, então, porque cajado normalmente é mais alto. Bengala. E o menino que comprou para aparecer para os irmãos dele, o senhor que pediu, existe na Umbanda os dois, como é que funciona? Isso é um instrumento de trabalho. Tá. Tá. Isso eu uso no astral, o Aparecida. Não é igual essa aqui não. Essa aqui tá bem bonita. Tá. Essa é uma das mais bonitas que eu já vi. É. Nem falei pro burro que eu fiquei contente, né? Mas ele deve saber, pô. Também vai ficar falando pra ele toda hora. É. Aí você fala pra ele Eu falo depois, tá? pra ele. É que eu fiquei contente. E fala pra ele agradecer o moço que fez também, que fez com bastante carinho. Olha. Mas é assim, esse aqui especificamente é minha ferramenta de trabalho no astral. Aham. É como se eu
concentrasse as energias que eu preciso nesse, vamos dizer assim, nesse instrumento. Aham. Então, por exemplo, quando eu bato ele no chão, eu dissipo energia. Aham. Quando eu encosto numa entidade, eu estou captando uma série de energia. Então ele funciona como um instrumento. Tá. É obrigatório? Não, Não é obrigatório. mas ajuda. Ajuda. E dentro disso daqui, existem elementos que são trabalhados para que emanem determinada energia. Esses elementos são próprios da natureza. Uhum. Então ajudam a potencializar aquilo que eu preciso. Entende? Tá. Muitas vezes, por exemplo, vamos usar exemplo do seu Tata Caveira, Vamos. da meia que tu falou. Vamos. Ele vai me xingar. Vai xingar. Bom, no astral ele se apresenta com uma espada. Com uma espada, hein? É. Eita. Agora, imagina se o médium, o burro dele, É. ficasse usando uma espada do tamanho da espada que ele usa no astral Eita. e saísse cortando todas as porcarias negativas que ele visse na frente. Ixi. Já começa que a matar um monte, né? Não, Mandar um isso monte aí pro eu sei outro lado de lá, né? Mas, Ah. quando é necessário, o burro dele usa uma espada de Ogum, por exemplo. Ah. E aquilo não só tá junto da energia do burro e do seu tatá, mas também tá ali plasmado no astral a espada que ele usa. Então aquilo vai aumentar aquela força por uma questão mental, entende? Sim. Entendo. Então os instrumentos são muitas vezes para isso. Tem algum fundamento sempre. Aham. Ninguém pede, nenhuma entidade, mesmo aquele que pede roupa e tudo mais, tem um fundamento por trás daquilo. Tem um fundamento. Tem uma necessidade para aquilo, entende? Aham. Muitas vezes, o burro, por exemplo, sem visualizar isso aqui, É. não consegue entender o tipo de energia que ele vai trabalhar para um determinado fim específico, por exemplo. Sim. Isso aqui vai ajudar. Aqui vai estar pegando meu axé o tempo todo. Aham. Quando eu trabalho, aonde ela fica guardada, então isso aqui vai aumentando e vai criando em volta dele um campo. Axé, meu axé é o quê? A sua energia. Isso, Tá. um campo energético. aqui. Aham. E esse campo energético vai emanando por si só uma determinada energia. Claro. E aí toda vez que eu precisar usar, tem a condensação dessa energia. É só eu espalhar ela por aí, através de uns comandos que eu sei fazer. E também não posso falar tudo, né? É. Entendi. Mas entendeu? Sim, comando que faz aglutinação de energia. Isso. Aham. Pra puxar, pra tirar, pra quebrar, pra abrir. Certo? Certo. Espero que tenha sido claro. Mas Foi. tudo tem um fundamento, certo, moço? Tudo tem um Tudo fundamento. tem um fundamento. E é. tem também aqueles que gostam, assim, de enfeitar Tem, né, moço? o barraco. Ué, tem. Tem. Mas nós usamos também. Entende? Ah, E aquilo muitas vezes aumenta a própria segurança do a fé. burro, a fé com relação ao trabalho. Então quem Uma tá série de errado é coisas sempre por aquele trás. que julga. Tá virando preto velho. É, É isso mesmo. é isso aí. Tá lá. Tá bem, moço? Tá certo. Então, às vezes as pessoas falam assim, quando você encontrar com uma entidade, pergunte a ela, porque quando a gente começa a sentir o sintoma de uma doença, a gente vai procurar um médico. Certo. Quando a gente está sentindo o sintoma de uma obsessão, pergunta número 1, quem a gente deve procurar? Quais são esses sintomas? Tá certo. Primeira coisa, procurar alguém que saiba ou fale sobre isso. Se tu chegar num desse de branco e falar, tocou, obsessor, É. ele vai te dar um remédio pra doido. A não ser que ele acredite nessas coisas. É. Tem muito que acredita, hein? Tem. Mas procurar um que trabalhe com isso, né? Então, É. um terreiro, um centro desses de branco, alguma coisa que trabalhe com isso. É, o sintoma, moço, é importante perceber. Mas é muito delicado. O que acontece? Aham. Delicado é Existe uma simbiose uma simbiose. entre o Peraí. obsessor Aham. e aquele que está sofrendo a obsessão. E quem tá ouvindo não sabe o que é simbiose, seu capa preta. O senhor é muito estudado. Eu sou não, é o burro que pega esses vocabulários.
uma troca. Aham. Eles compartilham a mesma coisa. Olha lá. Por exemplo, vamos supor que eu tô em cima, atravessando a moça aqui. Eu quero que ela, por exemplo, a moça que gosta de bebida. E eu gosto de beber. É. O que vai acontecer? Vou juntar com a moça que gosta de bebida e ela vai beber por ela e por mim. Tá. Então o senhor tá falando no caso de ela estar encarnada e o senhor como espírito. Isso. E um espírito não um Exu, um espírito ainda ligado a um Vamos. exemplo. Vamos. Aham. Presta bem atenção. Vou prestar. Isso não acontece com os encarnados. Sim. Aqueles que andam juntos têm algum interesse em comum. Sintonia. Entende? Tá. Tu não conhece aquelas pessoas que, quando tá com tu, É, comigo. conversa, brinca, não sei o quê. Sim. Quando tá com o outro, tá lá fumando, bebendo, tudo mais. É, sim, assim. Por quê? Ah. Por quê? Por quê? Porque aquele lá gosta, os dois juntam à vontade. Aí, como é que chama? É a fome com a vontade de comer. Vontade. É. Entende? É a mesma coisa. Só que a diferença é que no caso do obsessor desencarnado, muitas vezes tu não enxerga ele, né? Não. Entende? E aí? Daí ele vai Daí tu encostando. tem que começar a perceber. Você sente dor de cabeça? Pode ser dor de cabeça, pode ser dor nas costas, pode ser uma inquietação, uma irritabilidade maior do que a normal. Pode ser o encanamento da casa? Difícil dizer, moço. Mas muitas vezes as coisas que acontecem na casa de vocês é a energia de vocês que estão sendo projetadas em algum lugar. E aí acaba descarregando. Entende? Ah. Se estourou o encanamento, pelo menos agradece que deve ter descarregado a energia. É? Agora, isso não é necessariamente o obsessor ou não. Na verdade, as pessoas não têm que se preocupar tanto com isso. Tem que se preocupar é consigo mesmo. Tá. Se tu melhora você, se coloca em alerta, a probabilidade de tu pegar um é menor, né? Sim. E se tu pegar, tu tem que ter consciência de que alguma coisa em tu tem que trabalhar. Porque ele só tá mostrando pra tu o teu próprio defeito. Nossa. Claro. E tá. Muda um pouco, né, moço? Aham. Porque geralmente as pessoas pensam o contrário. É. Fala assim, esse filho da mãe aqui É. é que tá me prejudicando. E não é. Não é? Não é. Ele tá potencializando uma negatividade que já é tua. Olha. Senão, ele nem tava perto. Ele tá potencializando uma negatividade que já é sua. Exato. Então tá aí uma forma de reverter o processo e cuidar da moléstia. É. Eita. Isso é bonito, né? Mas é isso. É isso? É uma possibilidade. Por isso que vocês falam tanto dessa reforma É. interior. Aham. Não sei como é que chama. De forma íntima. Isso, esse aí que os de branco lá, da mesa branca lá, É. falar tanto e tal. E no fim tá certo. Se tu muda tu muda teu padrão. Tu mudando teu padrão, coisa que não tá no teu padrão, não vai chegar em tu. É simples. E isso dá pra fazer da noite pro dia? Não, Não dá. é um trabalho contínuo. Contínuo. É, contínuo. Tem que ser, né? Senão ia ser muito fácil. É. Entende? Senão ia ser muito fácil. Por isso que acontece. Às vezes aquela pessoa que vai na casa, a que tira os obsessores, ela se sente leve. Leve. Tem um aqui que faz essas coisas parecidas. Aí vem, ai, tá doendo aqui, ai, tá não sei o que, aí tira tudo. Aí ele sai. Tu tá bem? Tô bem, tô bem. Aí vai embora. Aí volta outra semana, ai, tá doendo aqui. Vai limpar tudo. Tu tá bem? Tô bem. Vai embora. E vai pegando. Por que vai pegando? Porque não mudou nele, né? Ah. E nós vamos ajudar ele quanto puder ajudar. Nós estamos mostrando pra ele. Olha, tu tem ajuda. Nós estamos tirando, tu sai daqui bem. Depois tu pega a carga toda. É porque nós não deixamos? Não. É porque tudo mudou. Aham. Entende? Sim. E aí, Mas vamos, desse, moço. vamos dizer assim, eu cheguei aqui com um obsessor. Nem sempre vocês tiram um obsessor da pessoa, porque existe uma certa imantação que também tem que vir de iniciativa da pessoa. Olha, moço. Aham. É muito mais complicado do que parece. Sabe por quê? Ah, Nos casos mais complexos, por exemplo, ah, muitas vezes tu tem uma ligação muito profunda entre esse obsessor e a pessoa. ah. Se tu cortar esse vínculo de uma vez só, o que vai acontecer? Choque pros dois. É,
Por quê? Porque tu tá tirando uma coisa que tava trocando, que tava precisando. Então isso tem que ser feito aos poucos. E como é que é feito aos poucos? Vai tirando um pouco de carga, fala pra pessoa mudar. Vai tirando um pouco de carga, fala pra pessoa mudar. Então é por isso que é muito importante aquele que tá fazendo um trabalho espiritual sério, que faça com continuidade. Não espere imediatismo. Não existe imediatismo dessa forma. Não. Não. Se for algo simples, simplesmente alguma coisa que tu passou no dia, tu ficou mais irritado, aí veio o outro que tá mais irritado, e aí, enfim, aí pode ser que seja algo simples. Mas existem casos que são mais complexos. Eu tô falando desses. Entende? Sim. E aí essa condição é que um tá trocando e alimentando a energia do outro, precisa ser tirado com calma. Com calma, é? Isso. Por quê? Porque senão vai criar um vazio. E esse vazio, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Mas na maioria das vezes, a pessoa e o outro entram em uma depressão, vou colocar assim. Uma depressão, é? Porque é como se fosse uma dependência. Uma dependência. Não tem esses daí que se drogam, né? Então, quando tu vai tratar um desse daí, guardada as devidas proporção. Eita, Olha. trava a língua, trava. Guardada as devidas proporção, né? Então tu tem esses aí que são drogados. Então é viciado em alguma coisa. Se tu chegar e arrancar o negócio de uma vez, como é que ele vai se sentir? É chocado. Em alguns casos até funciona, mas dói muito. Carente. Dói muito. E aí na primeira oportunidade ele vai puxar aquilo de volta. Mas fazendo o quê? Aos poucos. Entendi. Conversa, dá um remédio. Ele usava 10, agora ele usa 9, depois ele usa 8, usa 7, 6, e assim vai indo, né? Sim. Até uma hora que ele vai falar, opa, não tô precisando mais. E aí aquilo vai sendo feito de uma forma diferente, até que ele se desvencilhe totalmente. Entende? Sim. O consulente, que a gente chama de consulente para quem está ouvindo, a pessoa que vai se consultar com o espírito. O consulente que acabou de ouvir a sua explicação vai dizer assim, mas se nada acontece de imediato, que função tem eu ir lá falar com o Exu então, se não vai, ele não vai resolver na hora lá para mim? Se ele ficar com a bunda parada lá, Como é que é a resposta aí? se ele ficar com a bunda parada lá, vai acontecer o quê? Não vai mudar porra nenhuma, né? Aham. Então um desse aí é melhor nem ir mesmo, né? Porque não tá querendo mudar. Não tá? Na verdade vai. Vai bater uma vez, não vai mudar. Bate duas, bate três, uma hora muda. Muda porque ninguém aguenta sofrer. E às vezes diz, ó, não me arrumei porque o Exu que era fraco. Ótima desculpa, né? Se eu fosse com o Exu do Pai de Santo, tá aí dava. Besteira. O que o senhor acha dessa... Pensamento da terra, né? É, Se ele visse do lado de lá, ele ia falar isso. não ia. Vocês são Até porque igualmente. o pai de santo não é mais do que ninguém. Não é? E o pai de santo, que é bom, é mais humilde do que todos aqueles que estão lá. Oh, meu Deus. Porque ele tem uma responsabilidade grande, né? É. Ele tem que passar humildade, ele tem que passar respeito. Ele tem que ser o primeiro a falar. Isso está errado. Que isso tá errado. Porque ele sabe que todo Exu tem força. Que toda entidade tem força. Aham. E que cada um exerce o seu papel. Entende? Sim, Simples. tá certo. Então, eu descobri que a Umbanda me ajuda aliviando o meu caminho em termos de tirar a negatividade que eu tenho, equilibrar a minha energia e abrir os meus caminhos. Isso daí, porque dizem que a Umbanda é predadora de magia negra. Eita, nós. Estão falando isso aí, é? Não, dizem, né? Dizem por aí. Quem não conhece, né? Predador assim, que encontra magia negra nos lugares e destrói. Né? Assim, nesse sentido. Então, O lado bom, né? pro lado bom. É. O senhor concorda aí? Até certo ponto, sim. Então se eu chego na Umbanda... Não é que descobre e destrói, né, moço? Como é que é? Não é que descobre. Magia negra e Descobre, destrói. Tá. não é isso. Não falei pra tu que eu tinha trabalho dentro de uma lei? Dentro de uma lei. Então, se for, aquilo já foi o suficiente pra pessoa passar por aquela experiência, aprender a lição, nós vamos tirar. Entendi. Agora, se precisa mais de um tempo ali, não tem jeito, né? Então é nisso que também diz... Aí também está a explicação do que as pessoas dizem Exu
cobrador kármico, ou seja, o senhor sabe da ficha de cada um, das vidas passadas, do que a pessoa ainda tem carência de construir dentro da própria espiritualidade. Então o senhor deixa o problema se alongar um pouquinho, sempre controlando para que esteja dentro do necessário. A própria lei controla. A própria lei controla? Não é Exu que controla. Ah. Vamos dizer assim, Ah. não existe uma entidade que vai cuidando disso, não. É a própria lei. Sabe quem faz a própria lei? É a pessoa, né? Então, se ela aprendeu ou não a lição. Aham. Entende? Sim. É algo natural, vamos colocar dessa forma. Natural, é. Vai passando por aquele ciclo quantas vezes for necessário. Mas quem está provocando aquilo? É o Exu? É o Mago Negro? Não, é a própria pessoa. Entendi. Quando o senhor fala trabalho para a lei, o que isso quer dizer? Que o senhor não faz mal, isso eu já sei. Mas... Quero dizer, Ah. eu trabalho para a lei, deixa eu ver como é que posso te explicar de É. forma simples. É quando eu atuo Ah. de acordo com o que a pessoa precisa, vamos colocar assim. Nem mais nem menos, na medida certa. Entende? Nem mais nem menos. Na medida certa. Entende? Na medida certa. Então, eu limpo, ajudo, falo, faço acontecer É. diante do que ela tem de merecimento. Ah. Diante do que ela precisa para crescer e evoluir. Sim. Entende? Entendo. Tá certo. Se o senhor faz tudo dentro da lei, e dentro daquilo que já é preciso, que o senhor ganha de fazer isso? Porque porque o senhor já fez, já era para fazer mesmo. E aí o senhor foi lá e fez. Não é o que eu ganho, Ah. é o que todo mundo ganha. Uhum. Porque o trabalho que é feito por um guia, por uma entidade, Uhum. não é feito em prol de si próprio. Ah. É em prol da maioria. Se todo mundo melhorar, todo mundo vai ser mais feliz, Vai. mais amoroso, mais agradecido. Entende? Entendo. Isso é uma coletividade, moço. Entende? Uma coletividade, né? É, não é uma coisa isolada. Ah. De um ou de outro. Tá. Então o guia atua para melhorar essa coletividade. Melhorar. Através da individualidade, obviamente. Sim, sim. Porque quando eu trato É. uma pessoa, mas essa pessoa é uma. Aí quando o seu Tiriri, por exemplo, trata outra pessoa, É. e assim vai ajudando a coletividade. Vai ajudando. Então deixa eu, por falar em ajudar, vocês gostam de ver a gente tomando iniciativa e se esforçando para viver livre de problemas desnecessários. Não é que a gente gosta, né? Aham. É que aí tu se faz merecedor das coisas. Ah lá. Tu tá procurando crescer, Procurando crescer, né? melhorar. Procurando ser uma pessoa melhor. Um ser humano melhor. Uhum. E aí também alivia um pouco o nosso trabalho, né? É. Ué. Eita, seu capa preta. Aí alivia um pouco o nosso Alivia, né? Um rapaz falou pra mim outro dia, se você sair de casa sempre com 3 cabeças de alho no bolso, você vai ajudar bastante a não ser atacado, ajuda muitas entidades, os espíritos protetores. Ou um amuleto da sorte, um pé de coelho. O que o senhor tem a dizer? Que se ele botar 3 dedos de alho no bolso, não fizer porra nenhuma do jeito dele, não vai adiantar merda nenhuma. Se colocar 3 dentes de 3 alho no dedos de bolso alho e não no bolso, fizer, não fizer o a quê? parte dele. A não parte vai adiantar. dele? É, Qual que é a parte dele? vamos dizer assim. Ah, Prestar atenção nas coisas e fazer o melhor que ele pode. Entende? Então, Tá. aqui que eu vou colocar 3 dentes de alho no bolso. é. E aí eu saio com esses pés de borracha de vocês aí, gritando todo mundo, batendo todo mundo, xingando todo mundo. Sim. Quer dizer que o dedo de alho vai me proteger. É. Ai, caceta. Seu capa Dá umas preta. coisas que é muito boa. Essa aqui eu vou levar pros exemplos lá. O senhor vai? Eu vou falar, o cabra saiu com as 3 dedos de alho xingando todo mundo e falou que tá protegido. Aí vai no terreiro pedir ajuda. É. Aí sabe o que acontece? É. Vai sentar e toma esporro. Toma um esporro, é.
Mas vamos dizer assim que quem tá ouvindo o seu capa preta diz assim, seu capa preta tá usando um exemplo exagerado, porque obviamente ninguém vai sair xingando todo mundo. Mas às vezes só um pensamento meio desequilibrado pode ser um equivalente, né, seu capa preta? É. Ah Na lá. verdade, o que eu quero que entenda é o seguinte. Ah lá. Tem que fazer tua parte, né? Fazer? Fazer tua parte. Ah. Então vai lá, põe os dentes de alho. Tá bom, o alho ajuda em algumas coisas. Mas, o amuleto, por exemplo. Aham. Mas, O pé de pensa o coelho seguinte, não. pensa o seguinte, Ah. na hora que aquela pé de coelho também, Ah. Porque não é o negócio, né? É a fé naquele É. utensílio. tudo tem uma vibração. Isso é importante explicar. Como isso aqui pode ser só um pedaço de madeira. Mas aí tem um pedaço de madeira com outras coisas que tem um fundamento. E aí, diante disso aqui, ainda tem uma projeção mental nele. Aham. Essa projeção mental vai mantendo. Claro. Então vai servindo da mesma coisa. Por exemplo, o dente de alho tem uma função natural dele. Tá. Então tu projeta mais alguma coisa, então ele ganha uma força mental. Vamos dizer assim, uma energia a mais. Ah, Que vai mais. estar retroalimentando ele. Sim. Entende? Aí aquilo vai funcionar para alguma coisa. Mas o mais importante é o quê? E aí? É a pessoa. Então é como ela está agindo em função daquilo. Como ela está melhorando como ser humano. Então, por exemplo, eu usei o exemplo dos pés de borracha. É. Quando um É pé de isso, borracha, pé de quando borracha. faz Carro. Carro. pé de borracha, não é pé de borracha? Não, mas às vezes pé de ninguém... borracha Às vai vezes andando assim, ó. Tá certo. Às vezes o pessoal não sabe. Na minha época era cavalo. Tem os pés de borracha. Ah. Aí usa os pés de borracha. Aí um tá no pé de borracha aqui, o outro entra e faz prum, e bate os dois. É. Se esse aqui tiver a calma, com os alhos no bolso, a calma, Aí. e fala assim, puxa vida, peraí, respirar fundo, ter uma atitude diferente, ser compassivo, Nossa. ser inteligente, É. inteligente, É. emocionalmente falando. Aham. Se colocar na posição do outro, o outro fechou, mas como é que acontece? Ah, faz por isso, por isso, por isso. As coisas se resolvem muito mais fácil. Agora, qual que é o impulso? Muitas vezes é o quê? É xingar e sair pra porrada. Nossa. Aí não vai resolver nada. Aí os dedos de alho vai ficar tudo é só fedendo no bolso. Mais nada. E fede, hein? Meu Fede. Deus. Não vai mais embora, né? Tá bom. Vai ajudar. Aham. Isso é, Vai ajudar? isso é bom. Aham. Vou dar um conselho. Aham. Para as mulheres casadas. Eita. Fala pro marido botar 3 dedos de alho no bolso. E aí? E mandar sair no sol. Ou Eu garanto que mulher nenhuma vai chegar perto. Ah! Tá aí uma... É uma brincadeira, viu? Não é amarração, né? Não é amarração não, né? É uma brincadeira. Mas de certa forma amarra, né? Deixa Vai bem ficar amarradinho. mal, vai ficar fedendo tanto, mas tanto, que É. não vai chegar ninguém perto. Olha lá, ficou bem amarradinho lá. Tá certo. Tá Mas eu me certo. fiz claro. Ô, sim senhor. Então tá certo. Qual que é a consequência, seu capa preto, para essas pessoas que invocam essas forças desconhecidas? Ou seja, para praticar um ritual magístico, sem fim bem definido, ou mesmo assim, o meu irmão outro dia falou assim, ai, a menina me desafiou, agora eu vou ficar com vergonha de não ir porque ela vai achar que eu tenho medo. Olha, tem 17 anos. E agora ela vai incorporar um espírito trevoso lá na casa dela, lá, e para provar para mim que esse espírito existe. E a mocinha é médium. Vamos lá, fala assim num nível assim, obviamente, de quem sabe o que está fazendo, mas também das crianças, ou dos jovens. É importante saber Ah, que se tu não sabe o que tá fazendo, não se mete a fazer. ah, Isso tem consequência. tem. Existe. Hoje vocês têm acesso a muita informação. Aham, Nem toda informação é correta. ah, E às vezes tu pega essa informação que não é correta, Aham. resolve aplicar, ah, e aí pode dar alguma besteira. Isso existe, moço. existe, Tem que prestar atenção. tem. Entende? Agora, então, meu primeiro conselho é, Aham. não se mete com o que tu não conhece. Porque se tu não conhece, tu não vai saber lidar se a coisa der errado. É, Entende? Até onde eu posso falar. Ah, Existe muita coisa ah, do ocultismo, é. muita coisa de magia antiga, Aham. que tem fundamento. E que se aplicado de forma correta pode ajudar muita gente. Pode ajudar. Mas,
essas coisas não estão abertas ao público de uma forma tão clara, Ah, porque a grande maioria não sabe usar. não sabe usar? Aham. São aqueles que se aprofundam naquilo que não sabem, né? Ah, Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. tomar cuidado. Tem muito jovem que na empolgação pega essas informações É, e faz evocação de coisa que não deve fazer. não deve fazer. Brincadeira do compasso. Eu já Essa é fiz. das menores, né? Tá, essa pode. Mas não é que pode, Lúcio. Não pode. Não é que pode. Aham, Tu tá mexendo com coisa que tu não conhece. tá certo. Se tu tiver um médium, por exemplo, de efeitos físicos Ixi. no local e Ixi. começar a estourar a lâmpada, o que vai acontecer? Aconteceu já. Começou, os espíritos começaram a escrever na parede umas cruzes vermelhas, um negócio assim. Agora, se tu tem conhecimento Aham. e vai usar isso para um fim benéfico, Ah, não tem problema. não tem, né? Agora, não mexe com o que tu não sabe fazer. Não mexe, né? Principalmente os jovens, Tá. porque eles vão na empolgação. Entende? Na empolgação. Procura um lugar sério. Aham. Alguém que tenha conhecimento. Ah. Leia bastante. Estude. Pergunte para aqueles que têm experiência acerca desse assunto. Uhum. E depois decide se vale ou não a pena entrar nessa. Depois decide. Agora vamos falar de quem já é conhecido. Fala assim, eu quero praticar magia, eu quero invocar uma bruxa, eu quero invocar um espírito da Goécia, eu quero invocar um demônio. E aí, assim, eu já conheço de magia, porque sabe riscar um desenho, ou fazer uma combinação de cor numa vela, ou mexe com sangue e se entende mago. Quais são os perigos e o que pode acontecer para essa pessoa? É o mesmo caso, né? Vamos pensar o seguinte, Ah. tem que fazer da forma séria. Aham, Então se ela conhece de forma séria, vai praticar aham, de forma séria. vai. Pro bem, não tem problema. Você vai praticar pro mal, vai criar uma dependência, Ah. vai mexer com coisa que não deve Não e deve. vai receber carga por causa disso. Sim, senhor. Entende? Sim. Vocês têm que entender que muitas vezes vocês enxergam só essa realidade aqui. É, Mas, vamos colocar assim, interpenetrada a essa, ou seja, Sim. junto com essa, tem outras realidades. aham, Se tu não é uma pessoa que tem cabeça forte, bons sentimentos, equilibrada, ah, projetada no bem o tempo todo, existe um certo risco disso dar errado. dá errado E aí, tem um problema. porque fez por merecer. Não tô falando daqueles que conhecem profundamente. Aham, Tô falando daqueles que acham que conhecem profundamente e não conhecem. que acho. Até porque todas essas características que eu passei pra tu, Aham, me fala uma pessoa que é assim. é. Uma pessoa que é assim. Agora, se tu quer acender uma vela, pedir proteção, ajuda, cura, Ué. ou para ter discernimento para algumas coisas É. e tudo mais, não tem problema. Não tem. Eu tô falando de coisa mais complicada. Ah, entendi. Claro, Entende? claro. Tu vai ficar invocando demônio pra quê? Não Tu vai faz ficar sentido. invocando espírito de umba pra quê? Não faz sentido. Entende? Até porque, É. pensa o seguinte, Aham, um guia de respeito, um guia espiritual, Aham. guia de luz, aham. o que ele vai fazer? Ele vai ficar escrevendo naquele do copo, por exemplo. Não vai se Ele vai aparecer num ritual, ocupar com isso, não. num ritual sem pé nem cabeça, Não. de alguém que leu uma informação em algum lugar. Não. Ele vai estar muito longe, né? E para Deixando aqueles aquela que... pessoa aprenda com o erro dela. Como? Ele vai estar longe, deixando que aquela pessoa aprenda com o erro dela. Vai estar longe, deixando que aquela pessoa aprenda com o próprio O erro. próprio erro. Tá. É. Tá. E para aqueles que se esforçam no bem, procuram estudar e procuram se dedicar para ser útil para a espiritualidade, sobretudo nesse momento que a Terra está passando, como vocês, os Exus, veem essas pessoas? É, moço. É como todos vocês que estão aqui. Ah, Vocês se colocam à disposição. sim. Aí nós trabalhamos junto. Junto, né? Passa conhecimento, Aham. entende? Sim. Ajuda as pessoas, Uhum. né? Sim. Leva conforto para as pessoas, Certo. para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Aham. Vocês estão passando por um momento complicado,
complicado. que já vem de algum tempo. Sim. Isso já era sabido. Entende? Já era sabido no plano astral superior. Até por vocês antes de mim. Tá certo. Vocês acham que não? Sim. Agora, Ah. tem que se preocupar com isso? Não. Tem que viver a vida com o pé no chão. Uhum. Entende? Tá certo. Não ficar pensando. Tem uns aí que falam assim: ah, eu sou um ser das estrelas de não sei onde. Então eu não tenho problema, eu não vou mudar. Não, tá na terra, meu amigo. Presta atenção, tá na terra, tá com o pé aqui. Vive o pé aqui. Entende? Trabalha aqui, melhora aqui. Se tu é das estrelas de não sei onde, o problema é teu. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. O senhor falou que tem gente que se diz ET. ET encarnado aqui. Daí o senhor está dizendo, tá, então Especial, né? importa que você se melhore Eu não como quis dizer humano. ET, eu quis dizer Especial. que se sente especial. Especial? Por algum tipo de função. Superpoder. Em vez de Tipo, determinar planeta. tipo vidência. Tá, Uma pessoa que se acha maior do que o que ela realmente é. tá certo. Porque no fim das contas, o que ela é? É um espírito encarnado na Terra. Na É Terra. só isso que ela tem certeza absoluta. Sim. E aí é aqui que ela tem que trabalhar. E mesmo aqueles que têm um conhecimento um pouco maior, ou que Ah. têm acesso a outro tipo de informação, Aham. também vivem com o pé aqui. Eles sabem disso. Sabem. Humildade é a palavra. Sim. Precisa ter. Humildade. Aham. Humildade Ah. e viver o momento que está vivendo aqui. Não adianta viver o momento, né? Viver com a cabeça na espiritualidade só. Só. Ou ficar pensando no dia que morrer, no dia que desencarnar, né? Tá Não certo. adianta. Uhum. O que tem que viver essa coisa aqui. Senão vai estar jogando uma experiência que pode ter tirado muito proveito fora, à toa. À toa. Tá certo. Bom, a gente tá agora já se aproximando do fim. Igual com o baiano, passou muito rápido. E antes do senhor dar a mensagem final, até que para as pessoas entendam um pouco da nossa interação no começo. Eu expressei a vontade de falar com essas entidades que já abandonaram as trevas, mas estão ali na limiar, já passando para... Já decidiram, não sou mais trevoso, não quero mais isso. E os eixos já acolheram elas. Mas como ninguém muda da noite para o dia, eles têm muita lembrança desse passado difícil e duro, que pode ser que causaram a si mesmos ou que a vida causou para eles, né, e as escolhas. E aí, o Rafael me contou que houve um sonho e hoje o senhor disse que não foi um sonho, aconteceu mesmo. Pode contar pra gente como é que foi esse encontro, quem esteve lá, o que foi discutido? Daí depois a gente dá a mensagem final e o senhor diz o que vai fazer. Nós vamos fazer diferente. Senhor. Eu tenho que passar a mensagem final. Passa então. Aí tu vai parar aí. Aí eu vou parar. Aí eu vou explicar. Tá, Daí nós vamos ver se vai ser permitido ou não. tá bom. Entende? Entendi. Por quê? É como eu te disse. Aham. Isso depende de outros aspectos. Depende, Eu vou né? explicar por quê. Senhor. Tá certo. Tá bom. Então dá a mensagem final, daí eu paro, daí o senhor explica. A mensagem é assim. Nós falamos bastante de um espírito que prejudica outro espírito. Não importa se ele é encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado. A questão é que sempre vocês devem olhar para o outro como olham para si. Entender que essa interação entre aquele que faz o mal para outro, podemos colocar dessa forma, é só uma forma que o Criador usou para mostrar aquilo que você precisa melhorar. Então, dentro de tudo isso, dentro desse entendimento, tratem com respeito, mesmo esses que ainda não têm consciência da prática do bem, pois é só o que eles sabem fazer. E uma hora eles vão despertar. E muitas vezes, com as suas atitudes, mostrando que coisas boas valem a pena de serem feitas, eles mudam.
eles vão poder passar isso para outros também. Então não menospreze um espírito obsessor só por ele ser obsessor. Entende? Entendo. Não diminuam um espírito obsessor só porque ele é obsessor. Ele é um ser assim como você. Ele é da mesma matriz que você veio. E merece o mesmo carinho e o mesmo respeito que você recebe. Então o trate da mesma forma que você gostaria de ser tratado. É isso. Tá certo. Agora eu vou pedir pro senhor uma segunda mensagem final. Fazer aqui uma coisa diferente. Isso não existe, mas vai existir agora. Vai ter uma mensagem final, depois tem outra. Uma segunda mensagem final, agora o senhor foi premiado. Mas assim, esse foi mais pra gente aqui encarnado, olha o obsessor como um irmão, todos filhos de Deus. E pra, às vezes se tem um obsessor ouvindo, sempre tem alguém que tem um obsessor, graças a Deus. Né? Isso aí tá incorporando a ideia. E dá uma mensagem para esse espírito também que está lá ouvindo a gente e diz assim, será que é o melhor mesmo que eu posso fazer da minha vida, de espírito aqui, ficar... Será que... Dá uma mensagem para os espíritos que nos ouvem. Aqueles que não têm consciência ainda do que estão fazendo, procure ampliar um pouco o campo de visão. Vê até que ponto aquilo que estão fazendo lhe causa uma alegria, bem-estar. A minha experiência diz que aquele que de certa forma agride o outro nunca sai melhor do que o agredido, porque ele está fomentando um sentimento que não vai levar ele a lugar nenhum. Então, atuem procurando algo que lhes faça feliz. Procurem atuar com algo que preencha os seus corações. E não deixem esse vazio agir. Porque existe uma felicidade maior. Por mais dura que a vida seja, existe um lado positivo em tudo. Então se apeguem a isso. E não a essa negatividade, a esse sofrimento. E muito menos a derrubar o outro, que às vezes sequer sabe que está sendo derrubado. Largue. Lareixo! Salve suas forças, seu capa preta. Tá certo. Tá certo. Vem aqui, moço. O outro. Eu vou explicar pra vocês. Você vai explicar? Tá. Isso o pessoal em casa pode saber? Não é explicação não. Tá. Tu pode gravar. Vou gravar. Mas a explicação não. Tá. Melhor não.
coordenação desse trabalho Aham. foi solicitado para que você pudesse fazer Aham. uma conversa com um desses espíritos recém-recolhidos, vou colocar assim. Foram trazidos para cá, alguns deles. Aham. 3, na verdade. 3. Para que eles pudessem manifestar aquilo que eles estão sentindo Uhum. nesse momento. Tá. E para ver se eles exercem a mudança deles. Foi permitido que um deles falasse. Aham. Na verdade, ele pediu a palavra. Olha. Então eu vou pedir o seguinte. Sim. Esse tipo de trabalho nunca foi feito aqui. Não. Então eu vou pedir para que seja feito de porta fechada. Tá. Eu vou ter só vocês dois Ele sai. trabalhando para que vibre essa energia. O burro vai tentar essa comunicação. Tá. E nós vamos ficar nessa guarda. O que vai acontecer? Tu não vai conseguir fazer um diálogo tão longo quanto tu fez comigo e com o Baiano. Tá. Vai ser algo mais curto, Sim. tá? Sim. Ele só pediu para que ele tenha liberdade de falar e da forma que ele quer falar. Tá bom. Para que não seja interrompido quando ele estiver colocando, por mais que vocês discordem da opinião dele. Claro. Sim, pode. Ele não vai ser, não é um trabalho de desobsessão como vocês Não é. Não, não é não. É só uma Uma informação conversa. de como ele tá, Tá. como ele se sente e por que ele faz ou ele fazia aquilo. Tá. Depois disso, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Que outro? O senhor quer falar do encontro no astral antes dele vir? Não tem necessidade. Tá. Só quero que você passe o seguinte Ah, para as pessoas que forem acessar isso. tá. Esse tipo de trabalho que vai ser feito aqui Ah. foi algo que foi combinado Ah. entre toda a equipe espiritual dessa casa Tá. e a sua equipe espiritual. Sim. Não é recomendado que seja feito por qualquer um em qualquer local. Claro. Aqui existe proteção e fundamento para que isso aconteça. Sim. E será feito de forma responsável, Sim. respeitando aquele que se propôs a vir dar essa palavra. Claro. A necessidade disso é para que as pessoas tomem contato, muitas vezes, com esse tipo de manifestação, que não é tão comum dentro de um trabalho de Umbanda, por exemplo. Uhum. Mas elas existem. Muitas vezes são afastadas sem essa necessidade. Então é para que as pessoas vejam que isso de fato existe. E que não tem nada de errado. É só uma pessoa que por um tempo foi desorientada e agora está começando a buscar outro caminho. Claro, claro. É um irmão. Apenas não façam isso se não for o trabalho de vocês. Da mesma forma que não é o trabalho dessa casa. E foi aberta uma exceção para isso. Sim. Em função do trabalho todo. Da mensagem que isso pode levar. Tá. Tá certo? Sim. Se ele pedir cigarro, bebida, dá? Não, nada. E a energia vai ficar no pescoço.
braço. O que vocês querem? Então a gente gostaria que o senhor contasse um pouco da sua história. Pra que você quer saber? Pra gente aprender com o senhor. Solta meu braço primeiro. Não soltar meu braço não falou porra nenhuma. Eu vim de boa vontade. Já disse que não vou fazer nada. Só quero que você passe o seguinte. Para as pessoas que forem acessar isso. Tá. Esse tipo de trabalho que vai ser feito aqui foi algo que foi combinado entre toda a equipe espiritual dessa casa Tá. e a sua equipe espiritual. Sim. Não é recomendado que seja feito por qualquer um em qualquer local. Claro. Aqui existe proteção e fundamento para que isso aconteça. Sim. E será feito de forma responsável, Sim. respeitando aquele que se propôs a vir dar essa palavra. Claro. A necessidade disso é para que as pessoas tomem contato, muitas vezes, com esse tipo de manifestação, que não é tão comum dentro de um trabalho de umbanda, por exemplo. Mas elas existem. Muitas vezes são afastadas sem essa necessidade. Então é para que as pessoas vejam que isso de fato existe. E que não tem nada de errado. É só uma pessoa que por um tempo foi desorientada e agora está começando a buscar outro caminho. Claro, claro. É meu irmão. Apenas não façam isso se não for o trabalho de vocês. Da mesma forma que não é o trabalho dessa casa. E foi aberta uma exceção para isso. Sim. Em função do trabalho todo. Da mensagem que isso pode levar. Tá. Tá certo? Sim.